Bom dia. Sábado passado eu trouxe a palavra aqui e eu convidei o setor, os discípulos, e agora eles vão ter que ouvir pela segunda vez. Tem um aí que já pode até pregar no meu lugar, que é o Bruno, que ele já assistiu em Canoas, nos jovens, e agora a segunda vez. Aleluia. Mas é uma alegria estar com vocês aqui. Eu trouxe aqui um livro que é uma devocional e é bem conhecido. Alguém sabe qual é o nome desse livro aqui? Como é que é? Pão Diário. Tem outros, tem muitos, né? Esse aqui é um bem conhecido. Esse aqui é antigo lá em casa, já está na 15ª, deve estar já na 30ª, sei lá, edição. Pão Diário. Agora uma pergunta. Vocês têm ideia por que a pessoa botou o nome de Pão Diário? Assim, no que ele pensou? Alimento diário? Maná. Maná. O maná era um alimento diário, era um pão diário. Eu falei lá no Jari essa palavra e estava já perto do meio-dia, os irmãos escutavam pão de alho. Não, não é pão de alho, é pão diário. Pão diário. E isso me fez refletir, e aí que eu quero trazer essa palavra para vocês, que eu acho que Deus vai trabalhar no nosso coração para, em alguns aspectos, dar a palavra do Senhor. O pão diário é o maná, ele se dá no Velho Testamento, que é antes do nascimento, na morte e na ressurreição de Jesus. É quando o povo sai do deserto, sai do Egito e vai em direção a Canaã, a terra prometida. Nesse trajeto, que durou 40 anos, o Senhor alimentou o seu povo com um pão todos os dias. Um pão que descia do céu. E eles podiam cozinhar, fazer bolo, e acordavam de manhã, estava lá já dado pelo Senhor o alimento. 40 anos. E eu sempre penso que, e a palavra, muitas coisas no Velho Testamento, eu creio que quase a maioria, ela nos remete para a nossa prática nos dias de hoje. A gente, quando lê o Velho Testamento, nós pensamos assim, onde está Jesus aqui? Onde está a obra salvadora de Jesus? E onde eu me incluo nessa palavra. E eu acho que no maná, nós nos incluímos bastante. Quando eu me converti, há muitos anos atrás, lá na Wesley, sei que o Ismael estava lá já. Só que eu acho que tu estava morando em Caxias, eu me lembro de nós termos orado por ti, quando deu o acidente. E logo em seguida tu veio, eu te conheci, depois eu dei umas voltas e nos encontramos no Tabernáculo da Fé. Mas nós cantávamos, primeiro a reunião que eu fui lá, eram poucos jovens, a gente deu as mãos e cantamos, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. E a turma lá, era pouca gente, estava o Mário Roberto, a Carla Osório, alguns lá disseram assim, já sabiam o meu nome, que eu tinha me apresentado, e falaram, Vinícius vai para Canaã. E a primeira reunião que eu fui na minha vida cristã, eu já estava indo para Canaã. Claro que eu nunca tinha aberto uma Bíblia na minha vida, não tinha nem noção do que era Canaã, não sabia nem se eu tinha dinheiro suficiente para ir para Canaã, se eu ia de carona, se alguém ia me levar, ou assim, tinha a pé mesmo, mas eu estava indo para Canaã. Depois, mais tarde, eu fui entender que era uma promessa que Deus tinha dado ao seu povo, que tinha uma terra, que ali tinha leite, tinha mel, e o povo foi
saindo do deserto para Canaã. E nessa trajetória o Senhor sustentava eles. Isso me faz lembrar, eu boto as coisas aqui, para a gente ter uma noção, digamos, aqui é Jesus nascendo, morrendo, ressuscitando. Aqui é a história do Velho Testamento, a caminhada do povo no deserto. E tem muitas histórias, né? Mas o povo indo, e aqui é a nossa trajetória. Eles olhavam o povo Jesus lá na frente, o Salvador, o Messias que ia vir. Tanto que a samaritana disse para Jesus, eu sei que quando o Messias vier, então o povo esperava o Messias, que ia restaurar todas as coisas. Nós já recebemos o Messias, que é Jesus. Nós já cremos na morte e na ressurreição de Jesus. E agora nós temos uma expectativa também, assim como eles tinham da terra prometida, nós temos do grande trono branco, da Canaã celestial. Então, por isso que eu cantava aqui, caminhando eu vou para Canaã. Eles cantavam aqui, caminhando nós vamos para Canaã. E o maná, ele vinha todo dia de manhã e tinha uma validade de 24 horas. E ele estragava se guardasse. E só sexta-feira que a validade dobrava para 48 horas, para no sábado eles não precisar colher o maná. É um milagre atrás do outro, né? Milagre atrás do outro. E Deus, assim, alimentava o seu povo. E em Êxodo, nós vamos ler Êxodo 16, 14 e 15. E quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros, que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu, isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. E vamos abrir em Números 11, 8 também. Eu estava lendo e quando o povo acordou e viu o maná, pensou, o que é isso? E foram perguntar para Moisés. Moisés também tinha visto pela primeira vez. Foi a primeira vez que desceu o pão do céu. Mas Moisés, pela comunhão que ele tinha com o Senhor, ele respondeu, esse é o pão que o Senhor dá. E agora, Números 11, 8 diz assim, o povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos e socavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e deles faziam bolos. O sabor do maná era como bolos amassados com azeite. O Salmo diz que o maná era o pão dos anjos. É uma experiência que esse povo teve tremenda, de ter o alimento todo dia, quando acordavam, estava ali fora. Eu pensei, qual a aplicação que nós podemos ter na nossa vida com esse fato, com essa história, né? E eu lembrei da oração de Jesus, que Jesus nos ensinou a orar, ensinou os discípulos a orar. E ele ensina dizendo assim, portanto, orem assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso me fez meditar que nós temos necessidade básica, o alimento, o sustento. Mas Jesus aqui, Ele colocou o pão nosso de cada dia, antes, venha o teu reino. Venha o teu reino. Nas terça-feira, quando a gente ora aqui de manhã, e a gente não combina a oração, mas começa sempre, Senhor, te damos graça pelo sol, Senhor, te damos graça pela tua grandeza, pela tua misericórdia. É o Pai Nosso. O Senhor em primeiro lugar, depois o pão nosso. O povo aqui, eles queriam pão, depois queriam carne. E Deus deu pão, deu carne, deu sombra para eles viajar,
deu luz para eles de noite para se esquentar. O Senhor cuidou desse povo, mas eles queriam pão, queriam carne. E o Senhor está dizendo assim, não, venha o teu reino. Em primeiro lugar, tem uma coisa mais importante que é a necessidade de vocês, que eu quero mostrar para... Que Jesus falou, quero te mostrar para vocês. Jesus fala em Mateus, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Às vezes a gente tem uma atitude aqui nesse caminhar para Canaã, a gente se preocupa com muitas coisas. Eles tinham preocupações básicas, que é água e comida, e roupa. E o Senhor deu tudo isso para eles, né? A roupa deles não se gastou. Eu fico pensando até nas crianças, né? Porque quem tem filho pequeno tem que comprar um tênis a cada quantos meses, né? Daí vão trocando, aquele grupo das mães aí, vão tênis para cá, tênis para lá. E o povo lá o tênis crescia das crianças. Eles não gastavam com roupa, é interessante. O milagre do Senhor, o cuidado do Senhor, né? E nós nessa caminhada agora aqui, em direção à nossa Canaã celestial, nós não podemos cair no mesmo erro do povo, que ficar assim, pão, é comida, é roupa, e ansiosos e preocupados. Aqui tem mais ainda, não é só pão, é PVA, IPTU, é net, é celular, é condomínio, é água, é luz. Lá a água ela sai da pedra, a luz vinha, o Senhor deu. Aqui não, tu tem que pagar, então nossas ansiedades aumentaram, mas nós estamos ansiosos, preocupados, e o Senhor nos fala, o pão está lá fora, o pão está lá fora, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele nos dá, Ele nos cuida, não tem nos faltado nada, irmãos. Nós temos que olhar para cá, para a nossa Canaã celestial. Nós somos uns peregrinos aqui, e me chamou a atenção que eu vendo, Jesus fala assim, ó, Abraão, sabe que Abraão, ele percebeu isso, em Hebreus 11, 8 a 10, por isso que Abraão é o pai da fé, tantas obras que Deus colocou isso no coração desse homem. Ele, em Hebreus 8, 11, de 8 a 10, vamos ler aqui. Hebreus 11, de 8 a 10. Já deu. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como uma terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Então Abraão está aqui, antes do Egito ainda, ele não mira Canaã, ele tinha promessa, sai daí, vai para cá, vou te mostrar uma terra, mas ele estava mirando aqui. Ele passou por tudo, porque ele disse assim, ó, ele morou em tendas, ele e Jacó e Isaque. Porque ele recebeu a terra, mas ele não se apegou nessa terra, porque ele mirava aqui, porque diz assim, ó, em cidade que tem fundamento do qual Deus é o arquiteto e construtor. E no versículo 16, diz assim, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Deus, Ele não tem vergonha de dizer que eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, porque eles não se apegaram nem na terra que era presente para eles, mas eles estavam de olho na cidade que o Senhor ia construir, que ia morar, estar com o Senhor para a eternidade. E Deus falou assim, eu não tenho vergonha deles me chamar, que eu sou o Deus dele, porque eles
eles creram nisso. Eu achei muito legal esse texto, que nos remete que daqui eles transcenderam para lá, e o povo geralmente ficava aqui, esperando o Messias, esperando o Messias, esperando o Messias, mas Abraão já viu lá a glória do Senhor, né? E eu estou falando isso assim para a gente ver a riqueza que tem a palavra de Deus. Tantos outros fatos que aconteceram aqui, que nos remete para lá, que nos fala ao nosso coração. Quero animar os irmãos, quando lerem a palavra, lerem o Velho Testamento, orando, Senhor, eu quero te ver aqui, eu quero ver essa obra, eu quero ver a tua salvação, eu quero enxergar onde eu me encaixo aqui. E eu quero destacar 2 promessas na Bíblia, para nós meditarmos. Antes das promessas, no maná, Jesus deixou bem claro sobre o maná, que está, vamos ler João 6, 48 e 52. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou um pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus está falando mais que alimento, né? Eu sou o pão que desceu do céu. Nós precisamos de alimento para a nossa carne. Mas nós precisamos do nosso alimento para o nosso espírito. E Jesus disse, eu sou o alimento de vocês. Eu sou o pão que desceu do céu. E ele diz também, quem de mim se alimenta, viverá por mim. Então, quando nós acordamos de manhã, o maná está dado. E o maná tem um nome, é Jesus. Nós nos alimentamos de Cristo. E nosso espírito fica forte. Fica pronto para passar por essa situação, porque nós estamos alimentados na alma e no espírito. E andamos aqui com o olho em Canaã celestial. Então, essas 2 promessas que eu separei, aqui, Isaías 53, de 4 a 6, nós vamos ler. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui, Isaías, 700 anos antes do nascimento de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, ele deu esse texto. E aqui diz claramente que ia vir o Messias morrer pelas nossas transgressões. E nós andávamos desgarrados como ovelha, mas o Senhor botou o nosso pecado sobre Jesus. Então é uma promessa que quem vivia aqui podia se apegar. Vai vir o Messias. Então todo aquele sacrifício das ovelhas, do sangue, era para cobrir o pecado, mas não para tirar, mas eles tinham a confiança e a promessa que o Senhor um dia ia mudar toda essa história. E mudou em Cristo. E nós temos uma promessa agora, que essa já foi dada. Nós já recebemos, né? O casal aí que casou, se batizou, já recebeu essa promessa. Foi perdoado os seus pecados, recebeu o Espírito Santo, agora vive com o Senhor e está cheio dele. Mas nós temos uma promessa ainda, que é Mateus 24, 30. Temos várias promessas, né? Eu separei essa aqui. Mateus 24, 30.
Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Essa é uma promessa que nós estamos nessa caminhada aqui, nesse período. Mas vai aparecer um sinal no céu e Jesus vai voltar. E vai nos levar para Canaã celestial. E aqui não vai ter choro, não vai ter dor. Nós vamos estar com o Senhor para sempre. Então, nós caminhando aqui, as preocupações desse mundo tem dificuldade, tem demandas, mas nós temos que estar olhando, mas olhando para cima. Vai aparecer um sinal sobre as nuvens do céu. Jesus vai vir me levar para cá. Eu tenho uma esperança, eu vou andar por aqui, com certeza que o Senhor está por vir. E nós temos ouvido muitas palavras, né, que o Senhor está para chegar a qualquer momento. Eu não sei qual distância que a gente está do último dia, mas eu creio até que a gente está bem aqui pertinho. Então, se a gente está bem pertinho, vamos ficar olhando para cima, esperando. A promessa aqui se cumpriu? Do Messias se cumpriu? Essa aqui vai se cumprir? Amém, amém. Vai se cumprir. E nós, a palavra essa nos traz esperança. Então a Bíblia, a palavra do Senhor, ela nos ajuda a como viver aqui, as dificuldades, como temos que nos comportar como filhos, como patrão, como pais, como funcionário, como marido, como esposa. Todas aquelas demandas da nossa vida, ela nos aconselha, ela nos traz luz, norte, mas também nos traz esperança de um dia nós estarmos com o Senhor. Ela é muito rica, a palavra de Deus. E eu acho assim que a base do alimento de um cristão, eu separei 3 coisas muito importantes que eu acho. A leitura da palavra, a oração e a comunhão no corpo de Cristo. Esses 3 alimentos que nós recebemos, eles são muito importantes. Se falta um, a gente fica debilitado. E quando tu vai aconselhar um irmão, ou está conversando com alguém que está com dificuldade, que ele está fraco na fé, que está desanimado, está crítico, tantas coisas assim, uma pergunta-chave. Tu está lendo a Bíblia? Não estou. Não estou. É que nem quem está ruim nas finanças, pergunta, está dando dízimo? É batata. É batata. Então, a leitura da palavra nos mantém alimentados. É o nosso maná. A palavra do Senhor é o nosso maná. Jesus é o nosso maná. Quando eu leio a palavra de Deus, eu estou ouvindo, eu estou me alimentando de Cristo. Eu sempre falo assim, tem eu já até contei isso. Tem uma charge que eu vi assim, que alguém orando, Senhor, fala comigo, Senhor, eu quero te ouvir, fala comigo. Uma mão desceu do céu assim com uma Bíblia e deu para essa pessoa. O Senhor fala através da palavra, irmãos. O Senhor nos anima, nos consola a andar aqui, nesse caminho. Porque esse mundo é tenebroso, nós precisamos do Senhor, né? Precisamos da palavra. Eu digo sempre que se eu pudesse viajar no tempo e ligar para mim no passado, quando eu tinha 18 anos, eu diria assim, podia dizer uma coisa só, eu diria para mim, lê mais a palavra de Deus. Porque eu vi que muitas confusões, muitas tristezas, muita falta de perdão, muita coisas, caminhos errados que eu tive na minha vida cristã, eu teria evitado se eu tivesse cheio da palavra de Deus, através do Espírito Santo, lendo, clamando, Senhor, muda isso em mim, eu quero viver isso. Muitas coisas eu teria evitado. Então, sempre há tempo de começar. Vamos nos alimentar da palavra, vamos fortalecer, vamos deixar essas coisas
que elas não vão mudar, mas vamos buscar o Senhor que essas coisas mudam. Tem uma camiseta que diz, tudo muda quando eu mudo, né? Se nós imergirmos na palavra e lermos, o Senhor vai fazer uma obra nas nossas vidas, irmãos. Vai fazer uma obra. A palavra diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão e para correção, para educação na justiça. A palavra, ela transforma, ela limpa, ela cura. E o Rogério tem falado, né, para nós que temos que guardar a palavra, temos que meditar na palavra, temos que orar a palavra, temos que crer na palavra e temos que viver a palavra. E guardar a palavra, os jovens, né? Olha Salmo 119, diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Depois diz assim, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra, ela é para ser lida e ser guardada. Outro dia eu vim tomar um café aqui atrás, aqui com o Cacilhas, e ele estava me falando que ele tomou uma direção de, no grupo dele, fazer os irmãos guardar a palavra. Ver o que Jesus disse, e anotarem, e ficarem conversando e buscando a Deus revelação. E eu achei tão assim, que veio confirmar tanto em mim, da importância de nós levarmos, Jesus disse em Mateus 28, né, ensinando a guardar a palavra. As coisas que vos ensinei, né? Então, os discípulos tinham que passar para outra geração a palavra, o que Jesus disse. E eu conto uma história também, eu sou muito de história, de contar história, né? Que se a gente tivesse no tempo de Jesus, e tivesse lá na nossa casa, lá, e eu vi que lá as notícias corriam rápido. Jesus está no monte e vai trazer uma pregação lá. O que nós faríamos? Largaria tudo que nós estamos fazendo e correríamos para aquele monte para ficar lá, sentadinho na grama, esperando Jesus falar. E não só isso, eu pegaria os meus parentes, meu pai, minha mãe, meus amigos, e vamos lá que tem um homem aí, que tem uma palavra que pode mudar a nossa vida. Vamos lá ouvir eles. Daí nós íamos lá estar com ele para ouvir o que Jesus tem para dizer. E a boa notícia é que tinha alguém que estava lá e anotou tudo o que ele disse. E nós, quando vamos para a palavra, lermos a Bíblia, nós estamos ouvindo Jesus falar, só que com a nossa voz. Mas é a palavra dele. E quando você tem alguém que quer apresentar para Jesus, você tem que pegar essa pessoa, vamos lá ouvir Jesus. Daí você vem e traz essa pessoa para quê? Para a palavra de Jesus. Você está botando a pessoa diante do Senhor. Quando nós queremos falar de Jesus para alguém, nós vamos apresentar Jesus para essa pessoa, né? Então, Jesus é uma energia, Jesus ele traz paz, Jesus veio trazer o amor. Não, vamos ver o que Jesus veio trazer. Aonde? Na palavra, vamos ler a palavra com essa pessoa. Então nós temos que descansar, confiar na palavra, né? A ansiedade é muito forte hoje. Nós temos orado muito, todas as terças-feiras aqui, em tudo que é lugar que a gente vai, para o Senhor tirar a ansiedade do coração dos irmãos, quebrar essa depressão, essa tristeza que às vezes tem. E nós nos apegamos nessa palavra que Jesus disse assim em Mateus 6. Vamos ler Mateus 6, 25, 33. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quando que irão comer ou beber. Olha a história do maná. Nem com o corpo quanto que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir?
Observe como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que palavra tremenda, que palavra tremenda. É tudo isso que a gente ouviu do maná agora, tudo isso que a gente ouviu da oração de Jesus no Pai Nosso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Isso traz descanso e confiança em nós, para nós descansarmos no Senhor. Mas um aspecto que eu quero deixar mais enfatizado é que nós temos que pregar a palavra do Senhor. Pregar a palavra do Senhor. E temos aqui, vou dar um exemplo do Bruno ali, ó. Levanta a banda aí, Bruno, para a turma aí. O Bruno ele trabalhava numa loja com o padrasto dele vendendo material elétrico, lâmpada, de tudo. Ventiladores, foi um comercial aqui, New Lux. E eu fui comprar uma lâmpada lá, e o Bruno, eu falei, tinha uma Bíblia, eu falei, quem lê a Bíblia aqui? O Bruno, eu leio, mas eu leio a minha em casa. E começamos um diálogo. E eu falei para o Bruno, eu tenho um grupo de leitura de jovens na minha casa da Bíblia, você gostaria de ir? E ele falou assim, eu gostaria. Daí eu saí da loja do Bruno pensando assim, tenho que montar um grupo de leitura de jovens urgente. E montei, está ali o Carlos, ali, né? Do lado do Bruno, está o Dario, a Mira foi comigo, e fomos várias vezes, né, Bruno? Almoçar com ele, com o pai dele, com o padrasto dele, né? Com a irmã dele, que vai se batizar domingo que vem, para a honra e glória do Senhor. E foi lendo a palavra foi curando, foi transformando a vida dele, foi falando com ele, e o Bruno hoje está aí entre os jovens, congregando e andando com a turma aí, pela graça do Senhor e pela palavra lida, pela palavra pregada. Eu tive umas férias, eu tenho um irmão que mora em Roraima, é longe, né? O Ion veio de lá agora, né, Ion? E então não é fácil eu ir para lá e ele vir para cá. É um preço de uma viagem para os Estados Unidos, né? Passagem. Então a gente se vê de vez em quando, mais que a minha mãe já morreu, então a gente não tem assim. Antes a gente tinha a mãe aqui, no aniversário da mãe, a gente sempre estava junto os dois. Mas a gente marcou umas férias em Minas Gerais, meio do caminho para ele, meio do caminho, então sair mais barato para todo mundo, nos encontramos em Minas Gerais. Fomos a Ouro Preto e Tiradentes, uma cidade histórica, muito bonita. E lá, assim, a praça da cidade, a cidade é Mariana, tem uma praça. Tem duas igrejas, uma quase na frente da outra. Uma é dos comerciantes, as outras é dos fazendeiros, produtores de café. Então, os comerciantes queriam, não, nossa vai ser melhor que a deles. Taca ali ouro, taca ali mais, a gente taca. E os fazendeiros, não, a nossa vai ser maior, taca ali ouro. Então, tem duas coisas, cada uma mais bonita que a outra. E nós pagamos um rapaz lá, ele ficava explicando, tal. E eu, com meu irmão e a minha cunhada, e a Mira, nós entramos lá, e toda a igreja tem a via sacra, né? Assim, de um lado do outro, Jesus morrendo na cruz, carregando a cruz, morrendo, ressuscitando, E nós, bonito, ali Jesus, ali o Simão pegou a cruz de Jesus, Ali, ele está mostrando a ressurreição de Jesus. Jesus morreu, no terceiro dia ressuscitou. Eu comentando com a minha cunhada, com o meu irmão. Eu e a Mira ali. Daí tinha um quadro lá, eu falei, esse aqui que está com a cabeça no peito de Jesus é João.
porque ele era bem próximo. Inclusive, ele estava na ressurreição da filha do Jairo, estava aqui, estava ali. E pai, esse aqui com cara feia, com uma bolsinha na mão, é Judas, que traiu Jesus com um beijo. E fomos pregando o evangelho através das imagens, dos quadros. E lá em Minas Gerais, quem conhece Ouro Preto e Tiradentes e Mariana, não falta isso, né? E o ambiente lá, vivendo com ele, a minha cunhada falou, pai, eu queria ler mais a Bíblia, para entender mais essas coisas. Nós já providenciamos uma Bíblia para ela. Daí a Mira disse para ela assim, então, mas quem sabe então a gente lê a Bíblia com vocês por vídeo. E nós começamos a ler todas as terças-feiras. Eu venho aqui na sede, saio daqui direto lá, a gente abre a palavra e faz uma vídeo com o meu irmão e a minha cunhada, de 1 hora. A gente lê 2 capítulos, às vezes, quando eles estão muito afim, a gente lê 3, mas a gente para e comenta. Quando fala em trevas, é o mal, é Satanás, é pecado, é as angústias do homem. Quando fala em luz, é a salvação, é perdão de pecados. Tu vai explicando. E vai lá, aqui o verbo se fez carne, aqui é Jesus, ele habitou entre nós, os apóstolos viram ele. Isso tu vai lendo e vai comentando, com uma pessoa que nunca leu a Bíblia. E pessoal, não se enganem, as pessoas não leem a Bíblia. Porque elas leem assim, abre aqui, e toma uma palavra, abre lá, e acha complicado e desiste de ler. Deve ser lendo a Bíblia em ordem. E nós começamos a ler a Bíblia. João. Todas as terças-feiras, durante 3 anos, nós lemos a Bíblia. E lemos até agora. Terça-feira agora nós vamos ler de novo. E João, fomos indo, Apocalipse, voltamos e agora terminamos Lucas. Então, já lemos todo o Novo Testamento. Para quem nunca tinha, para pessoas que nunca tinham lido a Bíblia, né? E eu queria que tu botasse a primeira imagem aí na tela, para a honra e glória do Senhor, a fidelidade da palavra. Olha ali, nós ali que quadrinho pequeno, eu e a Mira dentro do carro, nós estávamos indo para o Zafari, da Ipiranga ali, daí entra uma ligação, olha aqui Vinícius, tua cunhada está se batizando. Daí a gente parou no estacionamento e vimos ali, eu tirei um print da tela, minha cunhada se batizando na casa dela. E entrou uma alegria em nós, fruto da leitura, da palavra, Jesus. Eu não tenho compromisso de convencer minha cunhada de se arrepender, eu não tenho compromisso de ter estratégias elaboradas para levar alguém para Cristo. Eu tenho compromisso de lhe apresentar, eu tenho que te apresentar um amigo meu, que é Jesus. Vamos lá ouvir ele falar. Vamos lá ouvir ele falar. O que ele tem para nos dizer? E nós apresentamos a palavra, Jesus, para ela. E ela se batizou. E para a honra e glória do Senhor, passou mais um tempo, continuamos. Depois de, acho que uns 6 meses, estratégia de jejum, oração e leitura. Jejum, oração e leitura. Daí eu quero que tu bote o vídeo agora, que é onde nos excedeu a nossa expectativa daí. Ali, ó, meu irmão e a filha dele, minha sobrinha, se batizando. Tá, é isso aí. Que bênção, né? Que bênção. Porto Alegre, Boa Vista. E um WhatsApp no meio, pregando a palavra. E usando as ferramentas, mas a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer uma obra. E eu fui agora com a Irlã, a gente tirou umas férias, aí tiramos 15 dias de férias e andamos bastante, 3 dias de carro para chegar onde a gente queria. Fomos lá para o sul, lá da Argentina. Nós fomos visitar uns irmãos lá, que eu já conhecia eles lá da África, lá quando eu fui lá visitar o Jorge, né, Jorge? O Gustavo, um irmão querido. Ele levou um rapaz lá de Guiné
como filho. Ele tem hoje 4 filhos. Ele tem os vizinhos lá, um grupo caseiro. Nós fomos lá com a Irlã e a Doris. Daí nós lá conversamos, foi um grupo caseiro, louvor e conversa, e eu compartilhei não toda essa palavra, mas rapidinho, eu falei da importância da leitura da Bíblia, o que Deus fez. Contei a história da estratégia da leitura do grupo de jovens para ler a Bíblia, montar um grupo, né? Daí passou 2 dias, eu já estava lá em outro lugar, tinha atravessado a coisa, eu estava no Chile já, e lá da Argentina me mandou uma mensagem para mim: Vinícius, Ager, ontem fui tomar um helado, um sorvete com a minha esposa, e conversei com um casal lá, e agora eu tenho que montar um grupo de leitura da Bíblia na minha casa. Eu fiquei tão feliz que ele já pegou a deixa e já convidou um casal para ler a Bíblia em casa. Ele vai ler 1, 2 capítulos, vai explicar, vão orar, vai ler 1 capítulo. Eu achei tão legal da prática dele. E eu estou falando isso, tenho fé que Deus está colocando no coração de cada um de vocês. Assim, quem eu podia fazer isso? Porque às vezes pai, mãe, algum parente, às vezes fica meio trancado, mas vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Eu pego essa linguagem NAA e lemos nessa linguagem, que ela é um pouco mais acessível, e vamos indo e comentando, e orando, e pregando a palavra. E Deus vai fazendo uma obra. E outro dia o Bruno trouxe um rapaz para almoçar com a gente, que ele queria que a gente falasse, era o melhor amigo dele. Você tem que falar de Jesus para ele. Daí fomos lá almoçar, estava a Larissa e o Rafael também, que estão ali. Nós almoçamos num restaurante e falamos de Jesus, e ele, estou todo arrepiado. Daí eu falei, tu já leu a Bíblia? Não, a experiência máxima que eu já tive na minha vida foi o enterro da minha avó, que eu fui na missa 7º dia. Isso é tudo que eu fui de igreja até hoje. Daí eu falei, então hoje tu vai ler a Bíblia pela primeira vez. Nós vamos sair desse restaurante, nós vamos tomar um café lá em casa, nós vamos ler a Bíblia. E fomos. E eu peguei e li com ele um capítulo de João, e nós comentamos, explicamos, e ele se interessou. Dei uma Bíblia para ele. Sábado. Terça-feira ele foi jantar lá em casa, com o Bruno lá. Daí eu perguntei, e aí a leitura? Eu estava sem muita fé. Ele falou, já estou em João 15. Eu falei, 3 dias. A pessoa que nunca viu a Bíblia. Daí ele falou uma coisa até engraçada, falou assim, eu comecei a ler, achei Jesus meio estranho, assim, que ele falava, eu sou, porque eu sou. Achei ele meio assim, mas depois eu li que ele chorou quando o amigo dele morreu, foi lá e ressuscitou ele. Eu falei, nossa, é muito grande esse homem. Eu achei tão legal isso, que na visão dele estava andando, que a gente não tem que eu falo assim, não tem que ficar preocupado muito com o linguajar do novo convertido, ou do que não conhece a Jesus. Às vezes a gente é meio rançoso, sabe? Porque ele veio num culto aqui e falou, eu falei, o que tu achou? Senti a presença da minha avó. Daí a avó está onde? A minha avó já morreu. Daí eu falei, tá bom, mas Jesus falou contigo, o Senhor, vamos para o foco, não vamos se preocupar com isso, não vamos se assustar. Eu convidei um cabeleireiro para lá em casa, num grupo caseiro, e ele foi, e daí no final, vamos orar por ele, vamos. Aí os irmãos tudo me puseram as mãos e oraram. Daí um tempo depois eu encontrei ele e falei, e aí, o que tu achou do grupo? Ele falou, gostei demais. A hora que vocês me energizaram. Então, irmãos, a gente não se assustem. Fiquem no foco. Eu preciso apresentar Jesus para essa pessoa. Preciso apresentar Jesus para essa pessoa. Então, irmãos, a palavra do semeador diz que um sai à beira do caminho, outro sobre a rocha, outro sobre os espinhos e um sobre a terra.
E a gente tem que semear. Semear o quê? A palavra. Qual é a nossa função? Semear. Outro dia o Ion trouxe uma palavra aqui sobre a responsabilidade de ganhar alguém, que a gente fica às vezes angustiado, preocupado, mas é o Senhor que faz a obra. Ele é o Espírito Santo que convence da justiça, do pecado e do juízo. Então nós temos que descansar. Eu vou te apresentar um amigo, e ele vai te falar da salvação que Ele deu para ti, da morte que Ele morreu por ti na cruz, da ressurreição dEle que pode te dar uma nova vida. Tu vai apresentar uma pessoa para Ele, e essa pessoa que é Jesus vai convencê-lo do plano de salvação. Se ele não conseguir, eu muito menos, né? Se eu apresentar Jesus para alguém e essa pessoa não quiser, eu não vou conseguir. E nem pretendo, né? Então, irmãos, eu quero concluir. Vamos amar a palavra e ter uma vida de leitor, irmãos. Eu sei, eu fui gerente numa empresa que tinha vendedores, promotoras, pessoal no depósito, motoboy para entregar mercadoria. E era tanto problema, o motoboy caiu, a transportadora não entregou, o cabeleireiro não pagou, e não sei o que mais, faltou mercadoria. E a nossa vida é muito corrida. E às vezes a gente fica negligenciando a leitura por causa dos problemas, acorda atrasado, leva um filho no colégio, e já tem que voltar, tem que jantar, tem que brincar. Eu sei que é puxado, mas nós temos que nos alimentar. Porque senão o espírito vai enfraquecer e nós vamos naufragar na fé. Então nós temos que dar um jeito. Eu ouvi um irmão que essa semana tive com ele, jovem, recém-convertido, tem 6 meses de batizado. Ele vai em quase todos os nossos grupos do setor, ele está lá. Ele acorda às 5 e pouco da manhã, para fazer devocional dele, e passear com os cachorros e depois trabalhar. Olha só, quanto é que ele vai crescer, esse irmão, lendo a palavra, buscando ao Senhor. Quanto ele vai crescer. Última história. Eu estava em casa, me liga uma irmã, lá de Caxias do Sul, a Rita. Ela é cuidadora de idosos. E tinha um idoso de 86 anos que estava internado no Hospital Moinhos de Vento, fazendo tratamento. Ele veio com um enfermeiro particular dele, e ela vinha também cuidar dele. Ele veio, era um homem próspero, veio de helicóptero de Caxias do Sul para fazer um tratamento. Estava com câncer no cérebro. E ela me falou assim, tu podia ir lá falar com ele? Daí a gente treme, né? Eu falei, vamos embora. O que eu fiz? Vou lá, vou pregar, vou orar. O que eu fiz? Peguei minha Bíblia, tem embaixo do braço e fui. Senhor, fala com ele, Senhor. Fala com esse homem, através da tua palavra. Cheguei lá, sentei e falei com o seu Tomé. Eu falei assim, ó, eu li João 10 com ele, todo o capítulo, mas eu quero dar ênfase do 11 ao 15, que diz assim, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo os arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Terminei de ler, perguntei, seu Tomé, o mercenário, ele não tem interesse na vida, ele está ali por dinheiro. Mas Jesus, ele deu a vida pelas ovelhas. Ele morreu na cruz pelas ovelhas, para perdoar as ovelhas, para cuidar, para sarar. O Senhor quer ser ovelha de Jesus. O Senhor está disposto a ser pastoreado, ser mandado pelo pastor. Vai aqui, vai ali. O Senhor quer receber essa vida de Jesus no Senhor? Ele falou assim, eu quero.
Então, ó, vamos orar, seu Tomé. E ele orou assim: Senhor Jesus, vem ser meu pastor. Eu quero ser tua ovelha, eu quero que tu me pastoreie. Amém, fiquei feliz. Sabe quando tu sai do evangelismo? Sai toda lendo, né? Peguei o carro feliz da vida. Daí eu falei para o Carlos, né, que está ali. Carlos, estive lá com o seu Tomé, um homem lá, falei, o Carlos falou assim, ele precisa do Espírito Santo. Cheguei e falei na pessoa certa, né? Ele precisa do Espírito Santo. Falei, vamos lá, bora. Marcamos uma outra visita, eu e o Carlos fomos lá, estar com ele. E daí eu li Mateus 6, 14 e 15, diz assim, li todos 6, porque João 14, de 15 a 17. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que Ele esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês, está em vocês. Daí a gente explicou do Espírito Santo. Se eu quero receber o Espírito Santo, eu queremos. Daí começou, nós orando lá no quarto, o enfermeiro lá, olhando a gente, né? O que está acontecendo lá com o meu patrão? Nós orando, depois o seu Tomé orou e falou assim para nós, eu esperei minha vida inteira por isso. Assim, lavou nossa alma. Saímos felizes. Daí eu fui terceira e última visita, estar com o seu Tomé. Daí eu falei, porque se perdoares aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se porém não perdoares aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Eu falei, seu Tomé, o senhor foi perdoado, Jesus lhe perdoou, o senhor tem que perdoar os outros. Falei, me sei falar, ele chamou, daí nessa vez a Rita estava lá, tinha vindo de Caxias, a cuidadora, falou, Rita, vem cá. Se eu morrer, diz para minha família, que se alguém me machucou, eu perdoo. E se eu machuquei ou feri alguém, eu perdoo. Tá bom, Rita? Ela, tá bom. Daí nós oramos, passou um pouco tempo, ele faleceu. Daí, fiquei sabendo, ele voltou para Caxias, mandaram ele lá para falecer com a família. No retiro de Páscoa, nós temos um retiro do interior, Caxias, Cachoeira, Santa Cruz, Teutônia. Nós estávamos no retiro, a Rita estava lá. Daí eu fui lá, abracei ela, comentamos sobre o seu Tomé. Bota aí a foto, por favor, a última foto. Ali ele, ó. Aquela ali é a Rita, uma irmã preciosa de Caxias do Sul. Então nós estamos lá na visita do seu Tomé. Pode tirar. Daí a Rita falou assim, a última música que ele escutou, ela botava louvor para ele. A última música que ele escutou é A Tua Palavra é Fiel, do Asaf Borba. Aquilo só veio confirmar no meu coração. É o rema, mais um. A Tua Palavra é fiel. A palavra de Deus é fiel, irmãos. A palavra de Deus transforma, a palavra de Deus limpa, a palavra de Deus cura. Nós temos que confiar na palavra, nós temos que crer na palavra, nós temos que amar a palavra, nós temos que nos apegar à palavra, porque ela é transformadora, é a palavra do Senhor. Colossenses diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Possamos aplicar isso na nossa vida, de ler a palavra, amar a palavra, crer, meditar na palavra, buscar o Senhor através da sua palavra. E o Senhor vai falar conosco e vai nos abençoar e vai nos enriquecer. Que Deus abençoe vocês naquela estratégia de leitura com alguém. Que o Senhor possa fazer uma obra na nossa vida.